Opa, e aí galera, tudo bom? Hoje o tema dessa nossa live é um tema um pouco mais pesado, um tema um pouco mais tenso. Vamos estar recebendo uma amiga da Itália e falaremos sobre esse surto que estamos vivendo, talvez pelo menos da minha geração, com a idade que eu tenho, acho que é o pior momento, pior situação que já vivemos. E vou receber hoje uma amiga. Gostaria de. Peraí, gente, só um momento. Gostaria de estar recebendo essa amiga para conversar de um outro assunto. Talvez aquele sobre o mesmo assunto que eu conversei com Ana Raquel, por exemplo, essa semana. Mas infelizmente as circunstâncias nos trouxe a falar sobre isso. Vale ressaltar que a intenção da live é única e exclusivamente ajudar a gente a entender o que está acontecendo neste momento, essa situação que estamos vivendo, tudo que está ocorrendo. Tem até uma tela aqui com alguns panoramas falando algumas coisas, uma comparaçãozinha com o tempo e casos confirmados do coronavírus, que está assustando toda a população. Muita gente está levando na brincadeira, tá? Deixa eu chamar aqui Isis para a gente falar um pouco sobre no mundo, não só aqui no Brasil, está acontecendo em todo mundo esse surto de coronavírus, essa loucura que está deixando todos nós assustados, né? A gente não sabe o que fazer, a gente está quase que perdido. E como Isis, ela está lá na Itália, ela já está um pouco à frente do nosso tempo. Oi, Isis, para você aí é boa noite já? Sim, boa noite. Que horas é aí agora? São 8h42. 8h42. Sim, eu tô até Aqui, com a pijama já para dormir quase. olha, dorme cedo você aí, viu? É, minha filha, não tem nada para fazer dentro de casa. Aqui já são 4h42 da tarde. Mas compartilha comigo. Primeiro fala quanto tempo você tem aí. Se foi difícil você se adaptar, você é uma brasileira baiana, uma mulher do Soteropolitana. Acarajé, soteropolitana do Acarajé, do calor, de repente se depara com um país frio, mais tranquilo. Como foi para você essa adaptação? Então, eu tenho aqui, no total são 11 anos. Não é fácil, não foi fácil, mas eu sou uma que eu digo sempre que aonde me mete, eu tô. Eu me acostumo fácil com as coisas, eu me ajeito com tudo, não sou uma que reclama, não sou uma que passa problemas. Então, digamos que eu tive sorte, porque com pouco tempo eu conheci meu marido, tive a família dele, tenho o apoio deles até hoje, que estão sempre comigo, que cuidam sempre de mim, então para mim é muito mais fácil. Digamos que a dificuldade minha no começo foi mais para falar, porque eu entendia o que eles falavam, mas eu não conseguia falar. Se como eu era a única brasileira aqui, aí eu falei, agora para sobrevivência eu tenho que aprender. Aí eu via eles falando, pegava isso, pegava isso, pegava aquilo, falando um pouco errado, um pouco direitinho, e meu marido atrás de mim sempre falava: "Oi, não fala assim, não fala assim. Quando você quer falar uma coisa, você fala assim, porque às vezes uma palavra aqui tem tantos significados." Então, a minha mais dificuldade foi essa. Estou percebendo que você está agora com dificuldade de falar o português. Você já perdeu quase todo, não está praticando, já está perdendo, né? Não, não, na verdade não estou praticando muito, porque
Falo muito pouco pela coisa de WhatsApp, sempre mandando mensagem, e para falar, falo muito pouco, só com minha mãe quando eu ligo, com as minhas irmãs, porque senão com os amigos é sempre mensagem, pipi, mensagem. Mas para escrever ainda eu sei, para escrever ainda tô bom. Me diga rapidamente para a gente entrar no nosso assunto principal, para a gente não se alongar. Me diga qual é a principal qualidade da Itália perante o Brasil, perante aqui Salvador, onde você morava, você era minha vizinha aqui de bairro, e agora você está lá. Qual é a principal diferença que você enxerga? Agora, a diferença, eu acho, não vou dizer tanto diferença, mas a coisa que distingue, que é diferente a gente, eu falo da gente brasileiro, com a Itália, porque a gente é mais carne, mais sentimento, mais abraçar, mais beijar, mais oi, como é que você tá? Aqui eles são muito mais fechados com essas coisas. Também tem na parte que aqui a Itália, praticamente entre eles, divide o norte e o sul. As pessoas do sul é mais como a gente, baiano, entendeu? São mais, entra, vem comer, tem feijão, tem arroz. Em vez no norte, eles são muito mais fechados, muito cada um na sua casa. Se hoje a gente se vê, tá bem, se amanhã não se vê, é igual. Então, por resto, eu acho que eu gosto da Itália, porque a Itália é linda, do norte ao sul, é cheia de cultura, é muito coisa medieval, muita coisa muito antiga, e eu sempre gostei dessas coisas. Então, eu gosto por isso. Por resto, Entendi. Bom, para a gente entrar no nosso assunto, eu separei uma matéria aqui muito interessante, que ela faz uma comparação de Brasil e Itália, né? Aí ela vem falando do primeiro caso de coronavírus registrado na Itália, que foi em 30 de janeiro. O primeiro caso no Brasil foi quase um mês depois, dia 26 de fevereiro. No 23º dia, a Itália tinha 155 casos, com 3 mortes. No 24º dia, temos 621 casos, com 7 mortos. No 49º dia da Itália, já tinha 41 mil... Bem, mais de 41 mil casos, com mais de 3 mil mortes. E aí fica a interrogação. Como estaremos aqui no Brasil quando estivermos no 49º dia dessa pandemia que está acontecendo? Então, vocês estão mais à frente, você já está vivendo um momento de quarentena total. Eu quero que você exponha para a gente um pouco como foi o início disso, as pessoas não levavam muito a sério, que aqui no Brasil está acontecendo um fator assim. Umas pessoas enlouqueceram completamente, compraram 10 mil litros de álcool em gel, estão andando, só tá eu tô fazendo uma brincadeira que só tá faltando as pessoas amarrarem um saco no rosto, né? Porque estão usando máscara de papel. Hoje eu vi uma senhora com um lenço amarrado aqui no rosto, porque as pessoas estão desesperadas. Outras pessoas estão nem aí, tá tipo, o que é que tá rolando? Tá na praia, tá no shopping, quer dizer, muita gente não tá nem aí e outras pessoas estão radicalmente como se nada. E aí eu queria que você contasse como foi esse processo, o que é que acontece hoje, como está sendo hoje, como você enxerga tudo isso. Então, vivendo como a primeira pessoa não é fácil, porque aqui começou como foi aí no Brasil. Ninguém dava tanta importância, ninguém ligava, porque começou que falava só da China, da China, da China, da China, não chega em Itália, não chega em Itália. Se como digamos que chinês e as pessoas da China têm um pouco da em todas as partes. Aqui na Itália tem uma grande concentração de chinês. Mas eu não vou dizer que a culpa é do chinês, que foi o chinês que trouxe para cá, o chinês que trouxe para o Brasil, porque isso é uma coisa de política e ninguém entende como realmente tudo começou. Mas eu penso assim que na primeira fase a gente ia para a escola, fazia a vida normal, trabalhava, todo mundo dizia, é uma gripe. Porque começa tudo assim, não? Eu acho que aí no Brasil também começou assim. É uma gripe, é uma febre que vem, pega, depois passa. Não é isso.
porque está sendo muito difícil aqui. Ainda mais você ligar a televisão e ver que a televisão, todos os programas terminou, porque só está falando disso. Ver que está morrendo 500, 600 pessoas ao dia por essa doença, por esse vírus. Não é uma coisa de pouco. Então, eu tenho 2 semanas que estou dentro de minha casa, sem ver a luz do dia, eu falo assim, com meu filho e meu marido, sem sair mesmo. Ele só sai quando ele tem que ir no supermercado para comprar comida. Aqui tá tudo fechado. Tudo que você pensar tá fechado. A única coisa que tem aberto aqui é farmácia e os mercados. Mas, é porque eu vi aqui uma mensagem de uma menina aqui, foi muito interessante. Estão informando que só os idosos vêm a falecer. Eu vou falar isso também porque é uma coisa muito importante. Só isso tem aberto. Aí o que acontece? No supermercado entra um pouco, às vezes, não entra tanta gente, tipo, eles botam limite de 5 pessoas. Não mais do que isso. Pode ser um supermercado grande, um supermercado pequeno, mas tem uma quantidade limitada própria, porque não pode estar em lugar fechado e tanta gente junto. Eles fechou as escolas. Por que eles fechou as escolas e falam que as crianças sofrem menos dos idosos? Porque as crianças podem pegar esse vírus, mas em forma de gripe. Entendeu? Porque as crianças são muito mais imunes, têm mais a força, essas coisas. Então, eles pegam como uma forma de gripe, e como é uma coisa normal aqui da gente, porque a gente está no pleno inverno, aí o que acontece? Tantas crianças ficam doentes, vem a gripe, período de inverno, vem a gripe, a criança leva para casa, levando para casa, pega a mãe, pega o pai, pega a avó, pega o avô, entendeu? Aí o que acontece? Aí eles fechou tudo a escola. A primeira coisa que foi fechada aqui foi as escolas. Fechando as Aqui escolas, também. fechando as escolas, ele viu que o caso aumentava ainda. Aí começou a fechar os bar, começou a fechar restaurante, começou a fechar pizzaria, fechou tudo regular. E agora, como está ainda pior, eles estão fechando também os supermercados, mercado, no sábado e domingo, porque tem tanta gente que ainda vai trabalhar. Então, pode acontecer, sabe? Eu não trabalho sábado, então vou fazer as compras da semana. Então, tem muita gente lá. Aí, eles estão pensando de fechar. O que acontece, João? Eu estava ontem falando com minha mãe, que se fecha uma escola, não quer dizer que você está de férias. Se fecha a escola, tem um motivo. Porque se fechou a escola e você diz, eu estou de férias, você vai para a rua, não tem a lógica. Você fechou a escola, você tem que ficar, Aí eu falei então para minha mãe. Isis, seu áudio ficou mudo, sua voz não está saindo. Não sei se o fone... Tá ouvindo? Fala agora. Agora, pronto, tá pode continuar, querida, desculpa. Então, desculpa vocês, desculpa. Então, ontem eu estava falando com minha mãe que ela tem 60 anos. Então, as pessoas de 60 anos são pessoas mais idosas, porque estão chegando nessa faixa etária. São pessoas que já começam a ver certos problemas de saúde, problema de pressão, problema no coração, muitos problemas de saúde. E o que acontece não é como uma criança. Então, a gente não sabe como esse